Cami, quais seriam as suas dicas para uma mulher que irá se formar em medicina ser relevante no meio visando aumentar a expectativa de vida dos atletas de fisiculturismo? Que é exatamente o que você faz, que a gente tenta debater bastante aqui. A gente tem que entender a fisiopatologia do esteroide. Então, eu acho que não tem... Tem o meu curso, às vezes eu abro, às vezes não. Então... Mas assim, o que você precisa levar em consideração principal? Situação cardiovascular dessa pessoa. É a primeira coisa. Então, estude isso. E outra, comece a entender a diferença entre antihipertensivos, né? Então você tem que saber quando usar Umbra, quando usar IECA, tem que saber a diferença entre eles. Tem que pensar também no paciente, então a beta-bloqueador piora a ereção. IECA é indiferente, BRA ajuda na ereção. Então você já começa a pensar no contexto global da coisa. Porque não adianta você prescrever um medicamento pro cara que ele vai parar porque ele ficou broxa. E o paciente não tem aderência, né? Exatamente. Vou te espantar aqui. E, Kaique, importante você falar a parte cardiológica, né, cara? A pessoa que trabalhar com esporte tem que ter esse conhecimento da área cardiológica, né? Da pressão, da alteração cardíaca, das medicações. E tem que saber tratar, né? Porque vai chegar na tua mão gente muito ruim. Vai. E aí, o que é pior? Chega o cara muito ruim, com queixas. Se você manda ele para um cardiologista tradicional que vai fazer eco bidimensional, ele não pega nada. Vai dizer, não tem nada. Mas o cara tem queixa, pô. Então você tem que entender de eco avançada. Você tem que saber o que é strain. Você tem que saber o que é trabalho do miocárdio. Então tem que ir um pouco além. Então acompanha o trabalho do Gifone, ele fala muito disso. Dieta Gifone, né? Consegui fazer um curso dele com a doutora Renata para aprender, porque daí a Renata vai para a parte clínica, né? É legal para você entender como é que você vai tratar esse tipo de gente, porque o problema é você receber ele, encaminhar para o especialista que não entenda desse esporte, que não entenda da toxicidade do esteroide, da cardiotoxicidade, e ele te devolve o cara sem tratar. O cara não entende da fisiopatologia do esteroide, então ele não vai ter como tratar aquela doença. Não, e aí ele encoraja o cara, porque daí ele diz assim, não, você não tem nada, tá perfeito o teu exame. Então tô bom, vou aumentar a dose. Aí fodeu. Aí lascou. Então isso eu acho muito relevante entender essa parte, né? E a outra coisa é, você quer que as pessoas evoluam, quer que elas tenham resultado, óbvio, todo mundo quer, mas você tem que também ter o tato de não ter medo de se posicionar com o paciente, porque o paciente ele vai chegar querendo fazer uma coisa. Exato. E para quem é recém-formado é difícil lidar com isso. Fala assim, não, cara, eu acho que não é a melhor coisa para você... Então, apresenta logo as consequências, né? Já na primeira conversa. Então chega pro cara e já fala assim, você tem certeza que você vai entrar... Você aguenta tomar uma agulhada por semana até o fim da sua vida? Aí o cara já... Opa, será que é isso que eu quero mesmo? Ou mais, Faz né? o cara pensar um pouco, pergunta de filho, tal, fertilidade. Tem uma conversa bem franca com a pessoa, porque infelizmente a maioria dos profissionais esconde as consequências. Só coloca o brilho, né? Só coloca o brilho para vender. Aí começa a aplicação no consultório da testosterona, aí o cara ficou sem ir 2 semanas, o cara, puta, tô sem libido, eu tô broxa, o que aconteceu? Aí que ele vai descobrir a consequência e que ele virou um dependente dessa testosterona exógena pro resto da vida. Ninguém avisou o cara. E esse cara não volta. Ele vai embora. Ele vai embora.